Bom dia, gente. Já faz um tempinho que eu não gravo vídeos aqui pra vocês, né, na plataforma do YouTube, mas é porque minha vida tem sido uma correria danada. Então, por isso que eu acabei não gravando tantos vlogs. Mas, a partir do mês que vem, isso vai mudar, né? Pra quem não sabe, eu sou gestante, né? Eu estou gestando. Então, pra mim, por isso que fica um pouquinho mais complicado essa questão, principalmente porque eu tô passando muito mal, algumas vezes, né? Enfim, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é sobre os estudos, os meus estudos, né? Os estudos que eu estou fazendo no momento. E eu vou conversar com vocês sobre isso. Primeira questão, assim, super importante, né, que a gente vai falar hoje, é sobre o meu estudo para a prova do TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês, tá? Antes mesmo de eu fazer essa prova, eu estou estudando inglês. Vou mostrar para vocês, primeiramente, os meus materiais, né, o que eu estou utilizando, o que eu utilizo, e vou falar para vocês como é que tem sido, tá? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, né, material assim da vida, a minha agenda, tá, de 2025, que essa daqui que inclusive já está acabando, né, gente, o ano já está acabando. Então, assim, essa aqui é a minha semana, eu organizo a minha semana toda, sempre organizo, tá vendo? Toda minha semana ela é organizada, então nada eu faço assim, vou fazer hoje, não. Tudo é planejado, eu gosto bastante de planejar. Quando você planeja, você tem um foco, você segue melhor esse foco, né? E você consegue alcançar melhor os seus objetivos. Eu tenho isso, assim, na minha vida. Inclusive, já vou dar o check em vídeo pro YouTube, gravação de vídeo pro YouTube, sobre os meus estudos. Que já estava marcado para eu poder gravar hoje. Mas enfim, a minha agenda aqui, a minha vida tá aqui assim toda, sabe? Tanto de estudo quanto YouTube, tudo, eu marco aqui o que eu vou estudar e tudo mais. Bom, outra coisa muito importante que eu não uso tanto, porque eu tenho, né, a minha apostila, que é o caderno. Mas é sempre bom ter, né? Então eu tenho aqui meu caderninho, que é o meu caderno tanto de inglês quanto de italiano, que eu tô estudando essas duas línguas, né? Então, aqui eu tenho o primeiro de inglês e o segundo de italiano. Só que não tem nada escrito, só tem alguns conectivos aqui escritos. Eu vou até escrever mais coisas, né? Mas não tem muita coisa escrita, sabe? Porque como eu falei pra vocês, eu prefiro escrever no próprio livro, na própria apostila. Pra mim, é melhor, assim. Mas, eu tenho um caderno, né? Até mesmo pra fazer algum tipo de revisão e tudo mais, escrever. Ficar escrevendo toda hora também não é muito bom não, tá, gente? Eu tenho um dicionário aqui de inglês que eu utilizo, né, pra poder consultar. E sempre que eu utilizo o dicionário, por exemplo, tem uma palavra que eu não sei o que significa, aí eu marco com marca-texto, tipo assim, que eu já passei nessa palavra, sabe? É muito bom você ter um dicionário. Às vezes eu pego assim e vou lendo, assim. E vou olhando e vendo as palavras e tudo mais. É bem legal. E acho que se perdeu muito esse contato com o dicionário, né? Hoje em dia, geralmente as pessoas pesquisam muito na internet. Eu quis um pouco desvincular essa questão de ficar toda hora precisando usar a internet para usar os livros. Tem um dicionário aqui, tem como você consultar por ele. Então, eu acho melhor e eu acho que também mantém o seu foco, não tira o seu foco, né? Porque às vezes quando você vai abrir o celular ou a internet mesmo, isso acaba te desfocando, porque tem muita propaganda, tem muitas coisas, aí chega a notificação. Então, eu acho legal uma coisa bem antiga, sabe? Uma coisa bem mais sem a tecnologia atrapalhando. Bom, aí o que eu tenho, né? Eu tenho a minha apostila de inglês, que essa apostila,
professora, né? A minha professora que passou, que são as matérias. Na verdade, ela passou só as folhas, né? Normal. E eu encadernei pra ficar como se fosse um livro mesmo, sabe? Então, a gente vai passando pelos módulos, vou fazendo aqui tem a explicação da matéria e também já tem atividades que ela pede pra gente fazer. Então, textos que a gente tem que traduzir eles, eu acho assim muito interessante, muito legal. Eu estou no módulo 4, tá? E como que funciona, né, toda essa questão? Ela passa pra gente, eu tenho aula de inglês ao vivo com ela toda quinta-feira à noite. Nos outros dias, eu vou estudando, né, um pouquinho cada dia, a minha matéria que eu estou vendo em inglês. Então, tem sim os módulos dela lá gravados, né, que são os módulos que estão ali pra gente consultar e tudo mais. É meio que um resumo passando por lá. E ela vai abranger melhor, vai conversar sobre justamente na aula ao vivo, entende? Então, basicamente é isso. Como eu estou me saindo, tá? Eu estou me saindo muito bem, eu tô ficando super orgulhosa de mim mesmo, sabe? Porque é algo que eu estou vendo que eu tenho um chamado de alegria. Então, é algo que realmente eu estou vendo que eu estou progredindo e que realmente está fazendo sentido, sabe? É como se fosse algo que eu tenho que fazer mesmo, que eu tenho uma facilidade para aquilo. Então, principalmente pelo feedback que eu ganho, né, sempre da professora. Então, eu fico assim, gente, fico me sentindo, né? Porque é maravilhoso quando você estuda realmente e vê que tem um resultado ali, sabe? E muitas coisas eu penso assim, gente, mas eu poderia ter estudado mais, sabe? E eu consegui, acertei. Então, tipo assim, é basicamente isso. O que eu faço, gente, é o seguinte. Toda atividade, eu faço ela. E aí, eu faço e eu mando a foto pra professora. E ela me fala se tá tudo certo, o que tá errado. Se tem alguma coisa errada, eu coloco um post-it falando por que eu errei, tá vendo? Eu coloco um X na questão. Esse aqui, por exemplo, eu errei só uma. E aí eu coloquei o porquê que eu errei, o que aconteceu, por que isso aconteceu, sabe? E se eu tenho dúvida, eu pergunto pro professor, eu falo assim, mas por que é assim? Então, ela vai me auxilia, né? Por que eu errei dessa forma, né? Então, sempre tem, ó, esse aqui não tem, porque eu acertei tudo, mas esse aqui tem, tá vendo? Que eu errei uma. Então, eu coloquei um post-it falando do porquê que eu errei. Isso é bom porque isso me ajuda a focar, sabe? Então, assim, a gente já passou por muitas coisas. Ó, esse aqui também. Esse aqui eu acertei tudo. Esse daqui eu errei uma questão também, que eu coloquei aqui o porquê de ter errado. E isso é legal, porque isso te ajuda bastante, sabe? A você rever as coisas. Eu sempre coloco também algum tipo de informaçãozinha, tipo assim, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tudo mais. Esse daqui foi o dia que a gente fez uma interpretação de texto. Eu amei fazer essa interpretação de texto. Mas basicamente é isso, gente. Então eu tenho essa apostila, né, que eu chamo de livro, apostila, enfim, que eu acabo utilizando ela para poder fazer os exercícios e também pegar umas coisas a mais. É claro que eu sempre tenho folhas, tá? Inclusive, vou até mostrar pra vocês, ó. Eu tenho essa pasta aqui, imensa, que eu tenho folhas de tudo. Então, eu sempre imprimo coisas, artigos e tudo mais, principalmente em inglês, e vou tentando traduzir eles. Ou também vou pegando, por exemplo, esse aqui foi algo que eu fiz, gente.
que é um flashcard. Fiz um flashcard, ainda não terminei de fazer, né? Eu cortei ele todo. Na frente vai estar escrito, né, a palavra e atrás a tradução. E eu vou plastificar. Então, assim, é bem legal você fazer nas coisas, você vai vendo o que é melhor pra você e o que não é. Então, eu gosto bastante disso. Por exemplo, aqui também, né, eu baixei uma lista de conectivos, porque é importante a gente, né, saber quais são eles e tudo mais. E também uma lista das palavras mais faladas, as palavras mais usadas. Isso é super interessante, sabe? Porque te ajuda, te auxilia. Então, tudo que for te ajudar e te auxiliar, perfeito, sabe? Você também pode acabar comprando livros, né, que te ajudam na matéria. Os meus livros, no caso, ainda não chegaram, porque eu demorei a comprar eles. Mas eles vão chegar. Eu gosto bastante de ter também folhas em branco, folhas de ofício, porque eu gosto muito de fazer algum tipo de resumo, algum tipo de... algo pra focar, sabe? Eu acho que eu tinha um aqui, mas eu não sei onde é que tá. Enfim, post-its, né, como dá pra vocês verem, é algo que eu gosto bastante também. Canetas, assim, indispensáveis, né, é claro. Canetas, marcadores de texto e tudo mais. Bom, basicamente é isso que eu estou utilizando para poder estudar inglês, fora, né, todas as minhas, como é que fala? Todo o meu processo de imersão, né? Então, isso é algo que eu venho percebendo. Só um minuto que eu tenho que abrir o negócio aqui. Isso é algo que eu percebi que me ajuda bastante, esse processo de imersão, né? Eu até imprimi, só que a folha não está aqui. Então, eu vou pegar aqui no meu documento, basicamente, sobre o meu plano de estudo em inglês. E vou conversar com vocês sobre essa questão. Hoje o foco vai ser sobre o meu estudo em inglês, tá? Mas eu também estou estudando italiano. Mas aí, isso no caso, eu estou estudando por conta própria, tá? Então, bom, primeira coisa, que eu acho que são dicas boas para você poder aprender inglês. Você tem que criar um contato diário com essa língua. Então, é muito importante você trocar o idioma do celular para o inglês ou de todos os tipos de aparelhos que você tem contato constante, tá? Assistir filmes e séries em inglês, se possível, sem tradução, tá? E se tiver tradução, que a tradução seja em inglês, para que você escute a pessoa falando e você leia também a palavra em si. E escolha séries específicas, tá? Não adianta você também escolher uma série que é um inglês britânico, né? Se você não quer o inglês britânico, você quer o inglês americano. Então, é interessante você procurar séries, assim, mais específicas. Eu vou indicar pra vocês Friends, porque é uma série bem nova-iorquina. E Gossip Girl também é uma série bem nova-iorquina. Tem as abreviações, as gírias e tudo mais. Então, é bem mais prático, né? E escutar música, assistir podcasts, ler notícias em inglês ou artigos científicos, essas coisas todas é muito bom, tá? Muito bom mesmo, para você praticar e tudo mais. Bom, segunda coisa é o foco, né, em vocabulário útil. Então, o fato de você aprender as 1000 palavras mais usadas no inglês já te facilita bastante, porque elas cobrem 80% das conversas do dia a dia. Então, se você já tem assim na mente, assim, as 1000 palavras mais usadas, para você vai ficar tudo muito mais fácil. Então, coloque lá, procure. É muito fácil procurar, é só você colocar na internet as 1000 palavras mais usadas em inglês. Você imprime aquilo ali e vai revisando todos os dias, né? Faça flashcards daquilo, enfim, que vai te ajudar bastante. Eu amo flashcards para poder fixar a memorização.
Bom, próxima coisa é praticar a fala desde o início, então conversar com nativos, procure conversar com nativos, existem muitos aplicativos para isso, né? Videochamada e tudo mais. Se você tem um parente, né, que mora lá, tenta conversar com ele, fala assim, a gente pode, sei lá, bater um papo uma vez por semana e tal, só para eu poder ver como é que tá o meu inglês. Então, assim, treine também, pensar em inglês, então vai narrando o que você tá fazendo mentalmente em inglês. Repetir frases prontas também é muito bom, de filmes, né, que te ajuda a melhorar a entonação. Então, se eu tô assistindo uma série que é em inglês, aí uma pessoa fala uma palavra, eu vou e falo também, entende? Com a entonação certa, e depois você vai repetindo no decorrer do seu dia a dia, né? É muito importante combinar o estudo passivo com o estudo ativo. Então, o estudo passivo é justamente aquilo, você ouvir, você assistir, você ler, mesmo não entendendo nada, é muito importante, gente, muito importante mesmo. E o ativo é a gramática, né? Gramática básica, escrita de frases e correção de erros. Então, basicamente, se você tiver uma professora que te ajude nessa parte mais ativa, a parte passiva você consegue fazer tranquilamente, entende? E por último, estudar em blocos curtos e constantes. Então é muito melhor você estudar 50 minutos por sessão todos os dias do que estudar 3 horas um dia só, entende? Então a minha professora, ela atende somente na quinta-feira, que eu tenho aula com ela ao vivo, que eu posso, né, conversar, tirar dúvidas. Se eu deixasse para estudar somente nesse dia, eu não ia conseguir evoluir, eu não ia conseguir crescer nessa questão. Então, é bem melhor você procurar estudar um pouco todos os dias, né, do que estudar muito num dia só por semana, entendeu? Porque fica mais lento, um processo mais lento, né? E o que a gente mais quer é aperfeiçoar as coisas, né? Muita gente fala sobre essa questão do inglês, que ele é super importante. É importante você saber línguas. Enfim, o meu objetivo realmente é aprender várias e várias línguas diferentes. Eu quero ser uma pessoa assim, poliglota, sabe? Mas focar principalmente nas línguas que são mais universais é assim, gente, é um avanço, sabe? É um avanço na carreira, é um avanço mentalmente, é um avanço até mesmo assim, para você se testar, sabe? Então eu acredito muito nisso. E é uma matéria, assim, que eu tô apaixonada, assim, de verdade, com a questão de línguas, sabe? E tô gostando bastante, tanto é que eu comecei agora a estudar italiano. Antes eu tava só no inglês, só que eu comecei a estudar italiano também, porque é uma língua também que eu quero aprender. E quero muito aprender outras, como francês também, quero muito aprender o alemão. Enfim, quero muito aprender vários idiomas possíveis, para que eu tenha mais e mais conhecimento, gere bastante conhecimento, que eu consiga conversar e comunicar, né, com as pessoas. Então é isso que é o meu foco e é o meu intuito, né? E essa prova que eu vou fazer do TOEFL, ela abre esse caminho, né, para universidades onde eu posso fazer uma graduação em línguas, entende? Uma graduação nessa questão, focar nisso, porque eu vejo que realmente é uma coisa assim que eu estou sendo chamada, assim, digo, né? Que eu vejo que é pra mim, entende? Antes de finalizar o vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como tá sendo as minhas sessões, tá? Como é que eu fiz aqui as minhas sessões de estudo. Então, todos os dias eu estudo um pouquinho, ó, teve 2 dias aqui que eu não estudei, né? Mas enfim, todos os dias eu estudo um pouquinho. Vamos só pra vocês da semana que vem, porque tá mais completo. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver, tem outras coisas, né, que eu faço aqui pra cima, mas
aqui vocês podem ver que eu tenho 2 sessões de aula de inglês em um dia e tenho 2 sessões de aula de italiano também no mesmo dia. Então, no mesmo dia que eu estudo inglês, eu estudo italiano também, só que é um pouco mais tarde, tá vendo? São horários diferentes. Aqui eu não tenho a minha segunda aula de italiano, porque é a minha aula online, né, de inglês, por isso que eu deixo aqui. E os meus estudos são de segunda até sexta-feira. Sábado e domingo, não. Sábado e domingo eu tiro o dia para ficar com a família, para poder ter um momento com Deus, para poder, né, me aproximar mais das pessoas. Então, os meus dias são realmente de segunda até sexta-feira, né? E é muito fácil fazer a sua vida aqui no Google Calendário, né, que é a agenda do Google. Eu já mostrei pra vocês um vídeo, né, de como eu faço, mas enfim. E é isso, como tá a organização dos meus estudos. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Beijinho pra vocês e tchau, tchau.